Joana pelo fim. Eu gostaria de trazer essa finalização da mensagem, porque eu senti que aquela parte é uma parte muito vigorosa, é como se ela mudasse o tom de voz, o tipo de vibração, e essa mensagem ficou mais vigorosa, mais penetrante. Então, eu gostaria de começar por esta parte mais final, porque ela dá toda a tônica desse encontro e desse propósito da Joana. Seria assim. Se vocês têm aí o livro ou a página, começa no Se Desejas Realmente. Tá? Quem gostar ou quem puder acompanhar. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abra-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estejas sozinho na batalha. A teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, estou estudando, a humanidade ou a vida. Cala a boca. Então, é um imperativo, é um chamado. Ok. Meu microfone fechou, gente? Vocês estão me ouvindo? Deram para ouvir a mensagem? Porque o microfone aqui fechou e eu não toquei. Não sei por quê. Mas, enfim. Então, é um imperativo. Saia, faça a revolução, transforme-se. Isso é um convite muito vigoroso que a Joana vem trazer para nós. Então, para a gente poder prosseguir e tentar compreender, se aproximar pelo menos dessa compreensão dessa mensagem da Joana, desse grande convite, eu gostaria de levantar aqui algumas reflexões em algumas partes dessa proposta. A primeira é quando ela fala revolução. Essa palavra revolução aqui precisa ser compreendida como um processo de transformação e não de combate. Né? Geralmente a gente pensa em revolução dentro da nossa cultura como aquele empenho de ir à frente, quase que numa batalha, né, num embate, defendendo uma causa, e às vezes essa causa é até defendida com violência. Não é essa revolução que a Joana está propondo. O que ela está falando é sobre um processo transformador. Se nós pudéssemos usar até um outro termo muito adotado, inclusive na Bíblia, ressurreição. Essa ressurreição representa ressurgir. Não é nascer de novo, como a gente aqui tende a pensar no sentido de reencarnar. Reencarnar era uma coisa, essa ressurreição é um processo simbólico. É esse ressurgir ainda em vida. Tanto que, na passagem de Lázaro, ele não estava de fato morto. Não morto no sentido da cessação das funções biológicas, do ponto de vista material que nós temos sobre a ideia da morte. Mas a morte ali era a morte num outro sentido, que é o sentido espiritual. Tanto que, quando
vamos falar de morte, é necessário que a gente tenha em mente o que é vida, para que a gente possa compreender o que significa a morte do ponto de vista espiritual. Vida não é a mesma coisa que existência. Existir é esse processo encarnatório, quando nós adentramos no reino da vida material e temos aí um corpo que vai nos propor essa romagem, e essa romagem tem um X período, né? Então, é passageiro, é transitório. Então, uma existência é uma transição, é uma passagem. A vida é de natureza espiritual. Então, viver no sentido espírita é estar voltado para as necessidades espirituais. Quando não estamos em acordo, em sintonia, em realização das nossas necessidades espirituais, isto é estar morto. Sendo assim, podemos estar mortos aqui numa existência física, como também podemos continuar mortos mesmo na vida espiritual. Ou vocês têm dúvida? Muitos espíritos desencarnados estão mortos lá. E aqui, muitos que dizem-se vivos, no fundo estão mortos. Tem um filme que eu agora não estou recordando o nome, mas o personagem é o Wallace. Tem a ver com a independência, um trabalho de revolução com a Escócia. Eu esqueci o nome do filme. Até a Mel Gibson estrela esse filme. Então, a fala desse Wallace, na passagem do filme, seria essa. Né? Todos os homens morrem, poucos vivem. A maioria só sobrevivem. Então, viver realmente é um processo, é uma necessidade que poucos de nós atendemos. E a gente precisa estar atento a isso. Viver é desenvolver-se, é progredir, é realizar-se neste mundo e no outro. É estar em contínuo processo de desabrochar, de expandir nossa consciência, de expandir as nossas potências. Todas as vezes que não estamos fazendo esta expansão, nós não estamos vivos, estamos mortos. Daí, a presença de Jesus no processo da ressurreição de Lázaro, torná-lo vivo. A ideia do nosso mestre, né, a presença de Jesus no nosso orbe, mesmo encarnado naquela época, mas desde quando ele tem todo esse trabalho de ser o diretor do planeta, responsável por todos os filhos de Deus que aqui se encontram no processo de desenvolvimento, ele é esse irmão superior, né? mais velho, que vem fazer todo esse trabalho. A presença de Jesus na nossa vida tem esse endereço de que a gente possa se conectar com a nossa realidade profunda, a nossa essência, e despertar valores, que são as nossas virtudes, né? Todo o nosso potencial de conhecimento e de realização. Até porque a planta, ela se realiza aqui pensando numa árvore frutífera. Não só quando ela está em semente, ainda no sol, para começar o processo de enraizamento. E muito menos quando ela surge como um broto e vai aí fazendo seus prolongamentos, né? Do tronco, os caules, depois todo o processo das folhas que vão trocar aí com o sol, né? Os processos de energia, a floração, mas é quando ela chega no momento da frutificação. Então, é da nossa natureza não apenas absorver nutrientes, ou seja, tudo aquilo que vai nos alimentar e que vai ser importante para o nosso desenvolvimento,
Também é importante absorvermos as luzes superiores. Ok, mas o processo também necessita que chegamos ao estado de frutificação. Então, não só estarmos em recebimento, mas estarmos no processo de doação. Então, é isso que a Joana vai chamar de humano, né? Então, humano vem de humus. Humus tem a ver com solo fértil, né? Assim como humildade também deriva dessa mesma raiz de humus. O que isso significa? É necessário que estejamos férteis para que as sementes depositadas em nós possam se produzir, bem como a semente essencial das nossas potências possam se desenvolver, né? Então, nós precisamos ser aquele receptáculo. Com uma mensagem muito bonita, até quero que partilhem ela comigo, quando fala do aprendiz, né? Para sermos aprendizes, nós precisamos da humildade. O que é humildade? É estarmos abertos a receber aquilo que precisamos para desenvolver. Então, para isso, nós precisamos estar esvaziados. Esvaziados, quando se fala de pobres de espírito, é esse que sabe que nada sabe ainda e que está disposto a se desenvolver, a crescer, que reconhece que ainda há muito por realizar. Então, quem está nesta humildade, está neste humus, nessa terra fértil, está propício a receber os recursos e esses recursos se desenvolverem nesse solo fértil. Então, humus, o homem, né, a humanidade vem de humus, né? É esse ser fértil, esse ser aberto, esse ser disposto ao aprendizado. Então, revolução é essa transformação, a morte do homem velho para o nascimento do homem novo. E o que é do homem velho? É tudo aquilo. Não sei se vocês já viveram, deve ter visto, né? Eu sou de uma época que os quintais eram grandes e geralmente as pessoas tinham muita plantação, né? Lá no quintal da minha casa, quando eu era criança, minha família plantava cana, né? E tinha um tio que fez uma moenda lá, não sei como ele conseguiu fazer, então ele moía lá a cana, então retirávamos lá, né, aquele caldo gostoso e tal, e depois ficava aquele bagaço, aquele bagaço. Então, o que a gente quer dizer com isso? A morte é jogar fora os bagaços, ou seja, aquilo que já foi útil em um processo de desenvolvimento antigo, mas que hoje já não tem mais utilidade. Por exemplo, muitas das nossas reações instintivas eram válidas aos estágios iniciais do nosso desenvolvimento espiritual. Hoje, necessariamente, elas precisam de transformação, né? A energia dessas questões precisam ser endereçadas para um outro propósito. Por exemplo, né, a energia da raiva. Tá? Então, a raiva ela tem a ver com um instinto de preservação, porque ela vem tentar nos defender de uma injustiça. Né? Então, em épocas remotas do nosso desenvolvimento espiritual, a raiva era uma necessidade para o instinto de sobrevivência. Hoje, ela é apenas necessária para o nosso alerta. O que é que está precisando ser compreendido melhor e adequado a um processo de justiça, não é? E não que ela vai se transformar como uma ferramenta de agressão e de poder, ok? Então, o bagaço é aquilo que foi útil, né? A gente precisa extrair o sumo e jogar fora. E aí a gente entra no terreno das mágoas. Né? O que são as mágoas, se não a nossa cana moída? Em nossos processos anteriores, mesmo dessa existência, passamos por decepções, por perdas, não é?
por enganos. As decepções deixam marcas, dependendo de como a gente encara essas decepções muito profundas. Né? Ao invés de nós extrairmos o caldo daquela decepção, poxa, se eu fui iludido, né? Então eu tenho que sair dessa ilusão. Né? Eu tenho que transformar essa experiência num grande indicador, um orientador para a minha vida. Eu aprendi a duras penas aquela situação. Então, eu preciso extrair o sumo, extrair o suco dessa experiência e aproveitar na minha jornada. Mas o que a gente costuma fazer? A gente joga o suco fora e guarda os bagaços, que é a mágoa. Né? Então, a gente vai juntando esses bagaços e o saco vai enchendo. Com o tempo, o bagaço, é claro, que apodrece, e aí a gente fica contaminado dessa energia, desse tipo de emoção que atravanca o nosso processo de caminhar. Né? Até porque você carrega um saco pesado nas suas costas também. Então fica arrastado. Não é à toa que Jesus chama a atenção para o jugo leve. O que é o jugo leve que ele nos propõe? Que a gente possa se libertar dessas questões passadas que nos amarguraram, mas que podem ser ensinamentos muito interessantes, virtuosos, e prosseguir na caminhada, mas liberar-se dessas cargas, dessas cangas. Então, o processo que a Joana aqui chama de transformação é deixar tudo aquilo que foi do passado, que foi velho, que foi útil, talvez, num outro momento, num outro estágio, mas que ali fique e que a gente só possa trazer aquele conteúdo, aquele recurso que possa nos ajudar a fazer diferente, a uma mudança, a um processo de transformação. Essa é a morte que precisamos cuidar, não é? Bom, Emmanuel fala que vida nós a temos quando despertamos para a imortalidade. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver verdadeiramente a consciência de seres imortais. Porque com a ótica da imortalidade, toda a realidade se transforma. Né? Então, aquilo que a gente vê como morte, a gente, pela ótica da imortalidade, a gente vê como vida. Né? Olha que transformação. Tudo aquilo que a gente vê como pedra no caminho, embaraço, pela ótica da imortalidade, é como se fosse uma alavanca de impulso para você seguir à frente. Porque você tropeça, você vai para frente. Não é isso? Né? Então, você começa a ter uma percepção de valores, de aprendizado, e vai desenvolvendo isso que na mensagem foi muito interessante, essa mensagem de abertura, né? Aquela condição de sabedoria. Né? Sabedoria é aproveitar bem a lição. Às vezes a gente acha que o sábio é aquele que tem, né, dentro de si um mundo de informações, né? Uma enciclopédia de informações, um HD cheio de ensinamento, e sai por aí repetindo. Né? A gente considera que muitas vezes um homem sábio é um homem do intelecto elevado, cheio de ideias, cheio de percepção. Não, né? O sábio é aquele que tira o melhor proveito da experiência. Né? Muitas vezes um homem no campo plantando tomates desenvolve mais sabedoria para viver do que aquele que foi para uma universidade estudar sobre tomate. Não é? Porque ele pode conhecer todo o processo daquele tipo de elemento, né? Do tomate, da semente, todos os aspectos dela, da coloração, quais são as substâncias e quais são os aspectos ideais. Ok, é um conhecimento importante, se bem utilizado, claro, eu não estou dizendo que não é, não estou dizendo que não sou contra o intelecto, não, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que até mesmo esses que estão com o intelecto aí aquinhoado, precisa extrair melhor informação, extrair dessa experiência, desse conhecimento, algo para a sua vida. Eu aqui, por exemplo, né, tenho uma formação, vocês até colocaram aí, né, psicóloga. Né? A gente estuda sobre fobia, que é medo. Né?
Então, uma coisa é eu dar uma aula para vocês aqui sobre fobia, né? A outra é eu diante do meu medo. Tá? Quando alguma coisa acontece, de repente aqui, sei lá, tem um estouro, né, de uma tomada, eu me assustar. Então, como eu vou lidar com esta situação? Como eu vou reagir? Então, o que vai indicar que eu sou sábia é o modo como eu vou reagir ao medo, e não as informações que eu tenho sobre o medo. Né? O fato de eu ter informações não quer dizer que eu vou me habilitar, né, a lidar com o medo. Deveria, mas necessariamente vai fazer com que eu possa lidar com o medo. Né? Então, a sabedoria é algo da natureza da experiência, da vivência, né? Que o intelecto colabora, evidentemente, né? É necessário, mas só o intelecto, o conhecimento intelectual, ele não é o suficiente. A gente precisa, por isso que a gente reencarna. Ora, lá no plano espiritual, com certeza, nós temos muita teoria, né? Nós sabemos que tem escolas, tem preparatório e tudo mais. Se isso fosse suficiente, a gente não reencarnava. A gente não encarnava. Por que a gente encarna? Para atravessar as experiências, porque o grande conhecimento vai vir da experiência. Por isso que nós somos testados. Primeiro vem a teoria, depois vem o teste. É nesse teste que nós vamos verificar até que ponto nós realmente conquistamos este conhecimento, chegamos ao ponto dessa sabedoria. Né? A hora já está, né, fazendo assim. Eu só queria dar uma encerrada com relação a esse trabalho de luta interior. Quando a gente fala de revolução, que a Joana está propondo, ela pede que a gente mude o foco. Ao invés de estarmos olhando para o que falta ao mundo e apontarmos o dedo, né? Que a gente traga esse olhar para o nosso reino interior. E aqui realizemos o bom combate, como o Paulo nos recomenda. Esse bom combate é encarar aqueles aspectos da nossa personalidade que nós já venhamos trazendo aí das nossas bagagens, das nossas existências, das nossas experiências, e que governam a nossa vida íntima. Certos impulsos, certas viciações, certas ideias, certas crenças são muito arraigadas. E às vezes a gente vive servindo a esse mamon e não servindo a Deus. Nós estamos servindo a valores materialistas sem às vezes reconhecer, ao invés de estarmos fiéis, né? Atentos aos valores do Espírito. Então, esse bom combate é reconhecer no nosso íntimo as resistências, tudo aquilo que nos impede de dar o passo. Um exemplo simples: fazer dieta alimentar. Gente, né? Fala aqui, fala a verdade, né? Isso não é muito fácil, não. Né? Exige disciplina, dedicação. Às vezes a gente começa por um mês, dois, vai muito bem, e de repente tem uma recaída. Né? Então, tem sempre aquela vozinha lá assim, mas olha, hoje, puxa, domingo, a família está reunida, a minha vovó fez um quitute maravilhoso, não custa nada, só esse pedacinho, né? Aí a gente vai, né? Porque o ego, ele é cheio de arranjos, né? Ele é cheio de conversa, ele enreda a gente tem um processo de auto-engano e a gente segue. Então, as resistências são essas questõezinhas que parecem simples, mas, né, é aquele atraso numa hora especial de um estudo. Tudo acontece naquela hora, né? Chega uma visita inesperada, tem um problema na casa com o gás que tem que trocar, né? Um remédio que não tomou, uma série de coisas acontece justamente naquela hora que você precisaria estar aberta, disponível para uma questão importante da sua vida. Então, a gente precisa olhar para essas resistências, descobri-las em nós, para que a gente possa fazer esse processo de revolução. Gente, o tempo passou, agora aí é com você.